Deltamar, onde é que. Eu sei que tu és apóstolo Deltamar Costa, falei, citei, Angola tem apóstolo Guzé. Parece-me que há vários apóstolos e só o Cacó Felipe é profeta. Ou também tem outros profetas. E se o Cacó Felipe é o profeta e vocês todos os apóstolos estão submetidos ao profeta, em que vocês se basearam? Onde é que está escrito, pelo menos no Novo Testamento, que um profeta será superior hierárquico a apóstolos? Na Bíblia você encontra algum respaldo que dá sustento a isso, a um profeta ser dirigente de apóstolos? Sim, muito obrigado pelas perguntas. Eu vou respondê-las. Só peço que tenha paciência comigo. Por exemplo, eu quero colocar um ponto. Eu apenas hoje tenho o título de apóstolo. Eu já não sou mais um apóstolo. Para aqueles que conhecem ou seguem a mensagem do profeta Cacó Felipe, o profeta disse em Cacó 154, versículo 90, que todos os seus apóstolos, que eram, penso que mais de 30 apóstolos pelo mundo, estavam todos destituídos. Já não haveria mais nenhum apóstolo. Então, é apenas o título. O profeta disse que poderíamos continuar com o título. E eu tenho os direitos de um apóstolo. Tudo que um apóstolo faria na igreja, né? Tudo que ele poderia fazer, o que eu poderia fazer como apóstolo, eu posso fazer hoje, porque o país, o Brasil, me concedeu um cargo, ou seja, uma tarefa que nós chamamos de pregador especial ou um pregador itinerante com direito de apóstolos. Então, quando você vê apóstolo tal do profeta Cacó Felipe, é apenas o título. Hoje, não há mais apóstolo. No passado, sim, haviam apóstolos. Bom, com respeito à sua outra pergunta, sobre Cacó Felipe ser o único profeta, senhor Monteiro, me permita dizer isso. Existem 3 qualidades de profeta. O profeta mensageiro é aquele que tem um mandato divino, um chamado, uma comissão e uma mensagem para o mundo. Existe o profeta menor, de Efésios 4:11, existe o dom de profeta, ou dom de profecia. Então, por exemplo, Moisés era o profeta mensageiro. No tempo de Moisés, não havia ninguém acima de Moisés. Mesmo em Levíticos 12, você vê que quando Arão e Miriam se queixavam contra Moisés por causa do seu comportamento diante daquela africana etíope, Deus disse, se há entre vocês, entre o povo, algum profeta, eu falarei com ele por meio de sonhos e visões. Mas não é assim com meu servo Moisés, a quem eu falo boca a boca. Então você vê que Moisés, por meio da orientação de Deus, estabeleceu uma maneira para descobrir se as profecias e visões eram falsas, né, ou verdadeiras. Então, senhor Monteiro, você vê que Moisés disse que Arão, o pai do sacerdócio, carregaria no seu peitoral as 12 pedras de nascimento dos filhos de Israel, ou seja, das tribos de Israel. E quando um profeta desse uma profecia, ele deveria passar pelo Urim-Tumim. Se o Urim-Tumim brilhasse, então, significava que aquela profecia vinha de Deus. Mas se não brilhasse, não vinha de Deus. Era assim que eles iam descobrir, passando pelo Urim e Tumim. Mas Moisés, sendo o profeta mensageiro, que recebeu um mandato divino, um chamado e uma comissão, lá na sarça ardente, no Monte Horebe, por meio de um anjo celestial, ele não passava pelo Urim-Tumim. As profecias de todos os outros profetas, de Miriam, e mesmo de Arão, ou qualquer outro profeta lá, no tempo de Moisés, era julgada e passava pelo Urim-Tumim. Mas Moisés não passava. Então, lá no tempo de Moisés, havia Moisés, o profeta mensageiro, não tinha ninguém acima dele, a ponto de Deus colocar Moisés como um Deus sobre toda a terra do Egito, e colocou Arão como seu profeta. Então, acima de Moisés não tinha ninguém. Foi Moisés, de acordo com Levíticos 8, Levíticos 9, quem estabeleceu o sacerdócio, de acordo com a orientação de Deus. E tudo o que se ia fazer em Israel partia de Moisés. Deus dizia a Moisés, faça isso, faça o tabernáculo, faça os querubins. Então, tudo o que Moisés fazia era Deus que o dizia. Mas quando o povo ia fazer alguma coisa, então era Moisés que tinha que fazer, que tinha que dizer. Por exemplo, Deus disse em Êxodo 20 que não façais para vós imagem de escultura. Mas mais tarde, o mesmo Deus disse para Moisés fazer primeiro 2 querubins de ouro e deu detalhes como faria e como os colocaria. Mais tarde, Deus disse a Moisés para fazer uma serpente. Desculpa-me por lhe cortar. No Novo Testamento, após a subida de Jesus, você consegue encontrar dos apóstolos que ele deixa um profeta que era superior aos demais, em quem todos tinham submissão? Tipo, sim, eu vou chegar no Novo Testamento. Vou chegar. Só estou dando um exemplo no Antigo e no Novo, né?
Então, o Moisés constrói os 2 querubins e depois as 2 serpentes de bronze, e Deus aprova aquilo. Mas quando Arão, que era um profeta menor, era o profeta de Moisés, constrói o bezerro de ouro, que era um símbolo, um tipo, para Jesus Cristo, que seria o Cordeiro de Deus, Deus reprovou aquilo. Então, no Novo Testamento, havia um homem chamado Paulo, e Paulo também recebeu um mandato divino como Moisés. E desta vez, Paulo, a caminho de Damasco, recebe um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e ele recebe um chamado, uma comissão e uma revelação, que é uma mensagem para ser pregado para as nações no seu tempo. Então, no tempo de Paulo, para as nações, não havia ninguém maior do que Paulo. Então, quando Paulo ia pregar, ele dizia, eu vim a vós com a revelação de Jesus Cristo. E o que Tito pregava, o que Silvano pregava, o que Tito pregava, eles pregavam a revelação de Paulo, o evangelho que Paulo pregava. Paulo poderia dizer, Timóteo, meu filho, pega essa carta e leia. Mas Paulo reconheceu que quando Cristo o apareceu, quando ele foi em Jerusalém, encontrou-se com Pedro, Tiago e João, que eram as colunas da igreja. Paulo nunca se sentiu superior aos outros, mas reconheceu que eles eram a coluna da igreja. Como você vê isso? Sim, porque eu pulei os apóstolos para ir direto para um profeta para as nações, para a igreja das nações. Agora eu posso voltar para os apóstolos. Você vê que Jesus Cristo, ele tinha 12 apóstolos. E não foram os apóstolos que se escolheram, que foram estudar para se sentirem capazes de ser apóstolos de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo, ele mesmo, quem os escolheu. Está escrito na Bíblia. Jesus diz, eu vos escolhi os 12, e um de vós é o diabo. E Jesus Cristo, ele mesmo, escolheu 70 discípulos em Mateus, capítulo 10, versículos 5 e versículo 6. Então, veja, Jesus tinha 12 apóstolos e 70 discípulos, e você sabe, como um bom estudante, que os 12 apóstolos significava aquelas 12 palmeiras lá do deserto, quando Moisés acampou-se com o povo, melhor, os 12 poços, né? E as 70 palmeiras eram um tipo para os 70 discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas, dentre os 70 e os 12, o Senhor Jesus Cristo deu a chave do reino do céu só para Pedro, de acordo com Mateus, capítulo 16, do versículo 14 ao 19. Então, quem recebe a chave do reino dos céus? O que é que tu entendes por chave do reino? O que é que tu entendes por chave do reino? Então, esse é um ponto que nós podemos entrar. Peço que o senhor segure essa pergunta e nós vamos, para me concluir, eu posso depois voltar para a chave do reino dos céus. Então, dentre os 12 e os 70, Jesus dá a chave para um. Você vê? Para um só. E é Pedro quem levanta para falar cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 8, Pedro é chamado lá. Claro que ele leva mais 2 com ele, mas Pedro é quem vai orar para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Em Atos capítulo 8. Em Atos capítulo 10 está escrito que um anjo apareceu para Cornélio em uma visão e disse, Cornélio, manda chamar Pedro. É Pedro quem vai dizer o que você tem que fazer. Porque Deus vê, seu Monteiro, 3 raças na terra. Por um lado, Deus vê 3 raças. Os judeus, os samaritanos e os gentios. Sendo Pedro aquele que recebeu a chave do reino dos céus, ele tinha que abrir a porta da salvação para os judeus em Atos 2, a porta da salvação para os samaritanos em Atos 8 e a porta da salvação para os gentios em Atos capítulo 10. Então você vê que Paulo, ele é enviado para as nações. E Paulo não é enviado ao mesmo tempo que os apóstolos. Ele é enviado um pouco depois. E por um tempo, Paulo andou com os apóstolos, por um tempo. Mas logo depois, Paulo viu que ele era um profeta mensageiro e ele começou a repreender Pedro e os apóstolos, a ponto de dizer em Gálatas 1:8, se qualquer homem, ou mesmo anjo do céu, pregasse diferente, ou fosse além do que ele, Paulo, já tinha pregado, fosse maldito, porque ele, Paulo, tinha o quê? A revelação de Jesus Cristo. Então, quando Paulo vê que agora a chave do reino dos céus está com ele, ele começa a dizer muitas coisas diferentes do que ele havia dito antes. Quero concluir, seu Monteiro, para dizer assim, então Paulo era o profeta mensageiro, no seu tempo, quando ele toma a chave do reino dos céus, e não havia ninguém maior do que Paulo no seu tempo. Por exemplo, Timóteo, Tito, Silvano, Agabo, Silas, Barnabé, mesmo aqueles que combatiam Paulo, ou que fosse mesmo Silas, ou os profetas da Antioquia, não eram maior do que Paulo. Então, o que eles pregavam? O evangelho de Paulo. Então, Paulo era o profeta mensageiro, havia os profetas menores, entre eles os profetas da Antioquia, e havia também dons de profecia. Por Filipe, o profeta vivo, oh glória.
Glória a Deus, nós temos rei.